Você pode levantar as suas mãos. Ainda vamos cantar essa música. Tu és digno de tudo. Deixa esse ambiente impregnado da presença de Deus. Deixa o Senhor livre para se mover no nosso meio. Ele quer se manifestar, Ele quer te inspirar, Ele quer levar você para um nível de glória maior, um nível de consagração, de oração. Então vamos cantar essa canção com mais fervor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Nós tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Aleluia. Rambramagasto coriamanaste que lhe vramariamos sopromogoste que lhe vas. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Você é tão digno, Pai. Você é digno de tudo, Pai. Nós entronizamos o nosso coração diante do Senhor. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela tua bênção de poder estar aqui nessa manhã, Senhor, e poder usufruir da tua presença em manifestação coletiva, Pai. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por nossas famílias. Te agradecemos por nossa nação, Senhor. Te agradecemos pela nossa igreja. Te agradecemos pelos nossos parentes, Pai. Senhor, nós somos gratos, Pai. Somos gratos. E no nosso coração há um tributo de louvor e adoração a Ti, por sua manifestação consistente em nossa vida. Queremos agradecer, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, gente. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente vai precisar de vocês. Glória a Deus. Amém, irmãos. Como o pastor Borba falou, nós vamos ter uma ministração curta, objetiva, mas porque eu tenho pretensão de mais a gente praticar ela do que a gente falar sobre ela. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui já sabemos um pouco mais sobre oração. E é mesmo um tema bem importante que a gente precisa conhecer. Mas eu não pretendo esgotar isso aqui em 20 minutos, porque eu acredito que a gente vai passar o resto do tempo orando. E nós temos muitos motivos de oração. Eu acredito que você sabe, a gente está no Brasil passando por uma situação muito difícil. E muitas vezes a gente não sabe nem orar pela situação, porque não temos conhecimento aprofundado de todas as coisas. Mas graças a Deus que Ele nos assiste nas nossas fraquezas, amém? Mas eu queria que você abrisse comigo a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11. No versículo 1. Esse escritor, Lucas, ele faz uma narrativa aqui de quando os discípulos estavam num lugar orando com Jesus. E acho interessante demais essa colocação dele. Ele diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou,
um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Queridos, é interessante essa passagem porque o autor, Lucas, ele não faz uma exaltação ao lugar onde eles estavam. Ele exalta o que se estava fazendo no lugar, orando. Então não importa qual o lugar que você esteja, o importante é que você sirva a Deus orando. Amém? Ele não exalta o local, porque às vezes tem pessoas, irmãos, hoje em dia, e há muito costume disso, que acha que Deus só responde nos montes. Não é? Graças a Deus pelos montes, você pode ter uma experiência lá, está tudo bem com isso, mas Deus não está resumido a um lugar físico. Deus está em todos os lugares, Ele pode te escutar em todos os lugares. Basta que você ore, diga: eu vou orar. Amém. Agora, interessante também é que os discípulos, por mais que eles conviveram com Jesus, eles viram, já havia uma temporada com Jesus aqui na terra, e eles viram muita coisa, viram Jesus amando com grande amor, viram Jesus pregando com grande veemência, ensinando, curando, fazendo milagres. O discípulo aqui, ele não pede para que ele ensinasse a eles serem um grande pregador, uma pessoa que sabe ministrar nos dons e operar nos milagres. Ele não faz esse pedido aqui. Ainda que fosse lícito fazer, não tem problema nenhum com isso, mas o pedido aqui não era sobre essas coisas. O pedido era algo que eu acredito que fazia com que eles percebessem que eles tinham uma intimidade com Deus. Não eram, irmãos, assim, o desejo dele não era para eles poderem manifestar a Deus, era para eles aprenderem a ter intimidade com Deus. Porque, irmãos, é a partir daí que a gente descobre a vida verdadeira, o sentido de ser. Nós estudamos a palavra, nós conhecemos a palavra, mas o conhecimento da palavra, irmãos, nos faz ter um relacionamento maior com Deus. Amém? Eu lembro de um tempo que eu passei, aqui em Campina Grande. Eu era novo convertido. E eu não sei se você sabe, mas muitas vezes, por inspiração do Espírito Santo, a gente ora o plano de Deus sem nem saber como é que ele vai funcionar. A gente é inspirado por Deus, orando em línguas e tudo. Eu fui para um porão de uma casa, onde tinha algumas mulheres orando lá. Quem me levou foi Gilson Lima, era policial federal. E ele me levou para aquele lugar, e como eu era novo convertido, eu não tinha ritmo de oração. Bom, eu nem sabia o que era orar. Não sabia como me comportar em oração. Mas mesmo assim, novo convertido, eu fui para aquele lugar. Irmãos, eu ficava impressionado como aquelas irmãs oravam. Elas se ajoelhavam ali 2:30 da tarde e só se levantavam quando dava 5 horas. E eu vou te dizer, eu estava lá, eu ajoelhei, sentei, fiquei em pé, deitei um pouco, cansado, parecia, não tinha ritmo de oração. Mas aquelas irmãs estavam lá, com o rosto encostado no solo, orando a Deus, o plano de Deus para nós. No final daquele momento de oração que nós tivemos, eu lembro como hoje, uma das irmãs orou em línguas e interpretou. E ela dizia assim que havia de vir um homem para cá, para Campina Grande, para trazer uma palavra revelada. Irmãos, tempos depois, a gente vê que o pastor Bud chegou nessa cidade. Tem pessoas, irmãos, que estão orando e muitas vezes profetizando, mas ainda nem sabe o motivo pelo qual aquela profecia foi dada. Mas é real. Você prepara um ambiente para Deus se mover através da oração. E sabe, queridos, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. O que a gente vê aqui é um pedido para ter essa intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, segredos divinos são colocados no seu coração e você pode fazer parte desse plano que Deus tem para a terra. E o que nós vemos também nesse versículo é que eles estavam no lugar, Jesus fez pouco caso do lugar, os discípulos não pediram para ser um grande pregador, ensinar a ser um grande pregador, a atuar em milagres, eles pediram para aprender a ter intimidade com Deus. E o segundo ponto, irmãos, é que oração pode ser aprendida. Nós podemos aprender a orar.
Se nós aprendermos a orar, a nossa vida de oração não vai ser aquela vida simples, monótona. Não, Deus vai ativar você em qualquer lugar onde você for. Ele vai te dar uma inspiração, Ele vai te dar uma incumbência espiritual para você interceder por aquilo. É tão importante, irmãos, ter essa sensibilidade para com Deus. E eu quero que você abra no próximo versículo, lá em 1 João, no capítulo 5. Por favor. João, de uma forma, ele fala a mesma coisa. E porque nós nascemos de novo, nós precisamos mesmo, irmãos, assim, ser canais de Deus aqui na terra. Nós precisamos mesmo tomar posição, nós precisamos mesmo falar, nós precisamos mesmo orar, nós precisamos interceder por homens que Deus levanta na nossa nação com ousadia, com coragem, para tentar barrar o que o diabo quer fazer. E essa manhã a gente vai orar por um deles. Capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem tem a vida eterna aqui? Se você tem a vida eterna, você é nascido de novo. Ele diz: saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É importante essa passagem aqui, porque João vem falando de uma pessoa que é nascida de novo. Ele disse: essa pessoa nascida de novo, ela tem uma confiança quando se relaciona com Deus, que é saber a sua vontade. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos qual é a vontade de Deus, e estamos numa plataforma segura de comunicação com Deus, de confiança, de segurança. Você entende? Essa plataforma nos dá ousadia para a gente reivindicar certas coisas, decretar certas coisas. E você, quando está debaixo dessa atmosfera, você fica ousado. Você fica com força espiritual. Você não aceita qualquer coisa chegando para a sua casa, para a sua vida, para seus filhos, no seu emprego. Porque você tem uma autoridade que baliza você por dentro. Agora, se você não tem essa ousadia, irmãos, talvez é porque você não tenha se entregado um tanto de tempo suficiente para que Deus possa te dar essa força por dentro. Você está comigo? E o que eu gosto dessa passagem é que a gente não precisamos ficar como os demais homens, na incredulidade, sem saber se Deus vai responder ou não. Pela essa passagem nós temos confiança de que se soubermos a vontade de Deus, Ele nos ouve. E o fato de Deus nos ouvir, já é suficiente para gerar uma convicção. Deus me ouviu. Tem tanta gente pelo mundo afora, irmãos, que vivem procurando Deus, solução, paz, mas não encontra, porque eles não encontram as passagens bíblicas que traz a ele essa segurança, essa certeza. Mas, queridos, bom, aquilo que eu estou falando hoje não é simplesmente para você, é também como responsabilidade minha e sua. Cada um de nós temos responsabilidade. Nós não somos simplesmente uns passageiros aqui no mundo. Nós somos cristãos, nós somos nascidos de novo. Nós temos uma grande responsabilidade de não somente assistir às coisas como se fosse um filme e torcer para que alguma coisa aconteça. Nós temos responsabilidade também de intervir em oração. Amém? Lá em Romanos capítulo 8, abre lá comigo. Esse capítulo, irmãos, é um capítulo interessantíssimo, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, e só nesse capítulo 8, irmãos, existe mais de 16 vezes a palavra Espírito. Mais de 16 vezes. Se Paulo está falando, irmão, sobre Espírito por tantas vezes, é porque existe uma força no Espírito que talvez a gente não esteja aproveitando. E que a gente precisa dessa habilidade sobrenatural sobre nós. Precisamos andar em Espírito e não na carne. Precisamos usar os meios do Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele fala exatamente sobre isso no versículo 26. Ele diz assim: também o Espírito Santo,
O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Não é interessante que a palavra coloca aqui, intercede pelos santos através de nós? Essa palavra assiste aqui, irmãos, não quer dizer que o Espírito Santo vai fazer as orações por você. Ele te assiste. Essa palavra do grego, ela quer dizer pegar junto. Fazer, não fazer por nós, é pegar junto conosco. Ele pega junto conosco para remover uma situação. Não propriamente somente na nossa vida, mas na vida de pessoas que a gente assiste, que a gente consegue enxergar. O irmão Reagan diz, o Espírito Santo não faz a oração por você. Ele ajuda você a orar, ele pega junto com você contra a sua fraqueza. E que fraqueza é essa? Aquela incapacidade de produzir um resultado. Sabe, queridos, quando a gente está mesmo no mundo, a gente muitas vezes não sabe nem como orar. Eu não sei se você está observando, mas nós estamos passando uma situação bem séria no nosso país, irmão. Muito sério isso. E por vezes eu fico pensando, rapaz, eu não sei nem como orar por isso. Não sei. É nessa hora que a gente não sabe como orar, que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Irmãos, existe uma linguagem espiritual que conecta o nosso coração a Deus, e a gente pode começar com oração em línguas, num despejar de nosso coração, e Deus vai nos conduzindo como aquele riacho que vai chegando a se tornar forte, 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 pegando afluentes e levando para o mar. Deus, Ele quer nos conduzir em oração para aquele lugar onde a gente fica perdido, por assim dizer, no Espírito. Que a gente fica mais consciente do mundo espiritual do que o mundo natural. Que a gente passa 1 hora em oração como se fosse 10 minutos. Há uma entrega de uma tal forma que parece que o seu corpo físico, os seus sentimentos, seus sentidos ficam suspensos. E você começa a usufruir de imagens, de inspiração, de orientações de Deus para as nossas vidas. Queridos, isso é tão real. Isso é tão real. E começa com um passo simples, irmãos. Não precisa complicar. Não precisa criar um tumulto grande. Não é somente para mim que sou presidente do ministério. Isso não vale nada diante de Deus, irmãos. Nós somos todos nascidos de novo. E por nascer de novo, nós temos o mesmo acesso. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não tenho o tempo que o senhor tem. Está tudo bem, você não precisa ter o tempo que eu tenho um tempo integral para isso. Mas você só precisa ter o tempo que você tem, talvez 10 minutos, 5 minutos. Deus não vai te julgar pelo tempo que não tem, irmãos. Ele vai julgar pelo tempo que você tem e não fez nada. Sabe, eu fico pensando, qual é o melhor momento de orar por certas coisas que são importantes para nós? Qual é o melhor momento? É aquele que a gente tem consciência de um dever. Eu acredito que todos nós aqui, quando vamos fazer uma refeição, se não faz, deveria fazer. Isso deveria ser um hábito na sua vida. Quando vai fazer uma refeição, levanta suas mãos, ora. Ah, mas eu vou para um restaurante, isso é um pouco vergonhoso. E daí, irmãos? Se os ímpios podem beber à vontade, falar palavrão à vontade, por que a gente também não pode exaltar o nosso Deus? Eles podem exaltar o pai deles, mas nós não podemos o nosso. Lembro de um pregador chamado John Austin. Uma certa vez ele entrou no elevador e tinha um homem bravo lá, chamando palavrão. E ele ficou calmo. Quando o homem parou de chamar palavrão, ele começou a dizer: Pai, muito obrigado, você é muito bom, você é digno, você é verdadeiro, você é excelso, você é maravilhoso. Aí o homem disse: por que você está dizendo isso? Ele disse: rapaz, se você pode exaltar seu pai, eu posso exaltar o meu. Sabe, irmãos, palavrões exalta o diabo, mas louvor exalta a Deus. E a gente pode fazer isso em todos os lugares. Qual é o melhor momento, talvez, de uma situação que você precisa resolver, precisa desligar? Na hora do almoço, na hora do jantar, aquela simples oração. Mas você pode pensar assim, mas pastor, é tão pouca a oração, são tão poucas palavras, é tão pequeno. Não importa a quantidade, irmãos.
Importa o teu coração envolvido com uma causa. Irmãos, e eu vou te dizer, nós temos causas aqui no Brasil para orar. Você tem a sua igreja, você tem a sua família, você tem o seu emprego, você tem tantas causas que você pode se colocar de joelhos. Você tem aquele parente, irmãos, que é trabalhoso. Você tem aquele amigo que está no vício. Você tem aquela pessoa que você diz, parece que não vai dar em nada. Compra a causa dela. Compra a causa dela. Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos. Qual é a causa que te faz se pôr de joelhos diante de Deus para orar? E eu quero te dizer, irmão, se pôr de joelhos é um dos mais altos níveis de amor. Se pôr de joelhos diante de Deus é um dos mais altos níveis de amor por uma causa, por uma pessoa. A gente está tirando o nosso tempo precioso, sagrado, porque nós temos um tempo aqui que poderíamos estar usufruindo de tanta coisa lícita, tanta coisa boa, diversões, está tudo bem com isso, mas a gente está reservando aquele tempo para nos consagrarmos a Deus e sermos um agente de Deus, tomando posição contra coisas que Deus, a respeito de coisas que Deus quer fazer nessa terra. Existe alguma causa que vai te fazer se pôr de joelho? Existe algo que Deus quer que você se coloque na brecha para que alguma coisa mude? Irmãos, nós somos da palavra da fé e nós somos acostumados, muito acostumados com a oração da fé. Com a oração da fé, você faz por você mesmo. Pai, eu estou com essa necessidade, estou com esse problema e quero agradecer por sua ajuda. E já começa a agradecer, está louvando a Deus, está tudo bem. Mas tem situações, irmãos, que a oração da fé não é a oração mais eficaz para aquilo. A oração que você precisa fazer é uma intercessão. Na oração de intercessão, você ora até que uma situação seja resolvida. E você se coloca naquilo. Você não abre mão daquilo que você entende que deve acontecer. Você está comigo? Essa disposição de coração, de obedecer a Deus. Agora, eu vou te dizer, irmão, talvez a gente não esteja tão acostumado a orar de joelhos. E não tem nenhum problema nisso, porque num sentido não é a posição do corpo que faz Deus responder à oração. Não é a posição do corpo. Mas existem momentos, irmãos, que a gente se coloca num lugar de reverência, de humildade, sabe, de consagração mesmo. Que nosso comportamento reverencia isso. Que Deus observa. A reverência é de tal maneira pela presença de Deus que a gente não quer ficar de qualquer jeito, como se estivesse à toa, disperso, não considerando a presença. A Bíblia diz que quando Cornélio viu aquele mensageiro, que Deus falou com ele, né, que mandasse buscar lá em Jope, Pedro, Cornélio, só por causa do que Deus disse para ele, manda buscar aquele mensageiro, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. Pedro pediu para ele se levantar. Mas tamanha era a reverência de Cornélio, irmãos, na presença daquele que era o mensageiro, que ia trazer uma mensagem de Deus. Imagina, irmão, se um homem se curvou perante outro, claro que Pedro mandou ele se levantar, mas se um homem se curvou por causa da mensagem que ele trazia, por que não nos curvarmos diante do nosso Espírito, o Espírito Santo, quando a atmosfera vem? Quando a gente toma algumas atitudes, irmãos, parece que a gente entra mais profundo naquilo que Deus quer fazer. E por vezes, irmãos, eu vou te dizer, há muito tempo, às vezes a oração que eu fazia era muito desaguçada mesmo. Eu ajoelhava e até silenciar a minha mente, para que eu pudesse me compenetrar, concentrar naquilo que eu deveria fazer, levava um tempo, irmãos. Eu gastava pelo menos meia hora para se desconcentrar, porque a mente faz muito barulho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, o menino chora ali, o menino chora acolá, a esposa fala uma coisa, fala outra, um celular. Irmãos, até eu poder me desconcentrar, destramelar minha mente, para poder me conectar no coração com Deus, levava um tempo, irmão. Leva um tempo. E é como colocar fogo numa lareira.
Sabe, leva tempo. Para você quiser fazer um churrasco e vai fazer a forma tradicional com o carvão, você sabe que leva tempo para pegar fogo. Também conosco é da mesma forma. Não é de admirar. E eu estou falando, irmãos, propriamente sobre a oração de intercessão, tá? Leva um tempo para a gente entrar num fluir, que Deus possa conduzir a gente e arrastando a gente para aquele lugar maior. Eu me lembro uma certa vez, eu orava muito em línguas assim. Eu tinha oportunidade, eu estava no carro orando em línguas e até falando com as pessoas, eu estava orando em línguas. Orava baixinho, onde eu ia com o pastor Bento, porque ele sempre foi uma inspiração para mim, ele orava constantemente, eu ficava orando constantemente. E assim você vai ficando mais sensível, mais ligado com as coisas de Deus. E eu reputo todas as decisões que eu tomei na minha vida, irmãos, as direções de Deus. Só pode ter sido Deus que me colocou junto com pessoas que promoveu a minha vida, que me ajudou a me tornar mais espiritual. Eu não estou falando de cargo não, tá? Eu estou falando de me tornar uma pessoa melhor, mais crente, mais fiel, mais leal, mais verdadeiro. Pessoas me ajudaram nisso, irmãos. Eu reputo assim, aquilo que Deus fez através de me colocar mais sensível pela oração em línguas. Uma certa vez, minha mãe, a gente ainda estava na Prata, e minha mãe, que horas, bicho? Minha mãe, ela pediu, desculpa aí, Tiago, eu acho que eu vou passar um pouquinho, hein? Você não está com fome hoje, não. A gente vai orar pelo Brasil. Mas minha mãe, ela foi lá no ministério, a gente tinha ali na Nilo Peçanha, era a igreja e um prédio onde ficava o ministério. E minha mãe foi lá porque ela fazia um trabalho na igreja de ensinar a ler a algumas pessoas. E quando ela terminou, ela foi lá para me pedir uma carona para levar para casa. E eu vi a pessoa que estava atendendo ela, disse, ele está lá dentro, eu vi que ela estava lá, mas quando eu ia sair, pegar a chave do carro, me veio aquele peso por dentro, assim, para orar. Aí eu disse, mas mamãe está esperando lá, mas espera aí, eu vou pegar 5 minutinhos aqui. Me ajoelhei na cadeira, irmãos, um gemido inexprimível começou, era como uma dor de parto mesmo, uma intercessão começou, eu chorei. Eu pensei que eu tinha ficado ali 5 minutos, mas eu passei muito mais do que aquilo, quase meia hora orando, chorando, quando veio aquela sensação de alívio, que parece que você se livra de algo ruim que vai acontecer para a sua vida, não é nada com você. Mas parece que você se livra de algo. Quem já teve essa sensação assim? De vai passando e um carro passa, quase bate em você, você levanta a mão para o céu para dizer, oh, glória a Deus, me livrei. Aquela sensação chegou. Oh, que gozo, que alegria, que paz. Eu saí, a mamãe disse, você demorou hoje, não foi? Eu disse, mas é porque eu estava fazendo um trabalho. Eu não quis dizer a ela que eu estava orando, por mais que eu pudesse dizer, não tinha problema. Eu fui deixar ela em casa, quando eu cheguei lá na casa dela, nós recebemos uma ligação. E era um irmão meu dizendo que um outro irmão meu tinha sofrido um assalto e o bandido quase fura ele com uma faca, por pouco não furou. Ele conseguiu pegar na mão dele, jogar ele e correr. Eu disse, qual foi a hora? Foi exatamente no mesmo horário que eu estava orando. Irmão, não venha dizer que isso é coincidência. Deus, ele dá uns alertas, a Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e leva a pena. Muitas vezes quando nos colocamos nessa posição de oração, irmãos, e o Espírito nos pega, não é para interceder por nós mesmos, porque uma intercessão não é você interceder por você mesmo. Uma intercessão é se colocar na brecha por outro. É você pega a força do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo para interceder. E essas orações, elas são reais. A gente precisa desse tipo de oração. Agora, pode ter um grande sentimento envolvido ou pode não ter sentimento nenhum. O que o apóstolo Paulo fala é que muitas vezes nós precisamos tomar posição para orar até mesmo por pessoas que não são crentes, por todos os homens, investidos de autoridade. A Bíblia diz, mas hoje em dia, eu quero te dizer, eu não sei nem como é que eu oro por essas pessoas que estão investidas de autoridade, cheias de corrupção. Estou falando com sinceridade, irmão. Estou falando sobre direita ou esquerda aqui, tá?
Mas tem gente que faz coisa errada que eu não sei nem como é que eu oro. Eu não sei se eu peço juízo ou misericórdia. Você sente assim ou não? A gente vê, a gente assiste, irmãos. E eu queria me levantar hoje. Falei tudo isso para a gente chegar nesse momento. Para a gente entender que pode se levantar em nós uma grande indignação. Para a gente orar por nossa nação. Martin Luther King, ele disse, o que me preocupa não é o barulho dos maus. É o silêncio dos bons. Irmãos, quando ele fala isso, eu acredito para mim, sabe? Que não é que você vai gritar em alguns lugares, fazer protesto ou qualquer coisa disso. Estou falando disso. Eu estou falando de você assistir e ficar silenciando sem fazer uma oração. Sem interceder. Sem pedir a Deus por aquilo que está acontecendo aqui. E ainda mais, irmão, não orar por pessoas que têm se levantado na igreja. Para tentar barrar o que o diabo quer fazer. Quer que eu diga um homem, irmãos, que tem se levantado na igreja, que ele agora faz parte de um inquérito, agora como se ele estivesse obstruindo a justiça? Silas Malafaia, irmão. Deixa eu te falar, irmãos, esse homem você pode discordar dele de todas as maneiras, mas eu vou te dizer uma coisa, esse homem é corajoso. Pelo menos uma qualidade você deve admitir, tem coragem. E os pleitos dele, eu quero te dizer bem claro, para o verbo da vida do Brasil e do mundo, é o mesmo pleito que eu tenho. Eu acredito na família, eu acredito, irmãos, e a gente defende isso, na liberdade de expressão. Eu sou contra a ideologia de gênero. Irmão, nós somos contra o aborto. Vai olhar, Silas Malafaia, ele fala exatamente sobre isso, irmãos. Esse homem foi levantado no Brasil. Uma certa vez eu estava com ele, né? Humberto chamou ele para pregar. E eu fui lá para ouvi-lo pregar e a gente saiu para almoçar. E ele falou muita coisa. Eu fiquei, meus irmãos, assim, admirado, eu vou te dizer. Porque eu vou te dizer, é um homem corajoso. E é um homem cheio de Deus, com falhas como todo mundo. Você tem falha? Eu tenho falha também. Mas ninguém pode dizer na igreja que ele não se levantou para defender as pautas que a gente acredita. Então, irmãos, se Deus manda orar por todos os homens, é uma obrigação nossa orar pelo nosso irmão e pela família dele, Silas Malafaia. Ele está coberto com as nossas orações. Eu tenho orado por ele diariamente. Eu tenho recebido uma incumbência de oração. Ai, você, pastor, não fala isso não. Eu falo para todo mundo ouvir, irmão. Ninguém pode nos calar. Nós somos a igreja, irmãos. A gente tem que se levantar mesmo. Tem pessoas que estão botando a cara para que o Brasil não fique uma bagunça. E eu vou te dizer, eu não quero que a justiça faça injustiça. O que a gente pede é só que o país seja um país justo. E o que eu tenho orado nesses dias, irmãos, é que se levantem homens mesmo. A gente aqui, nós nos sentimos tão pequenos, mas Deus pode levantar pessoas boas, honestas, para influenciar na atual conjuntura do nosso país. Oh, aleluia! Você está animado para interceder por sua nação? Irmãos, nós vamos ter manifestações aí. Até hoje, não é proibido fazer manifestação, tá? Não é proibido. Não é proibido falar o que eu estou falando. Até hoje nós temos Constituição ainda. E além da Constituição, irmãos, nós temos um mandato de Deus. Se nós nos calarmos, o mal vai prevalecer. E eu amo o Senhor. Embora Silas Malafaia não seja da nossa denominação, não tem nada a ver com isso, porque a placa da denominação não vai para o céu. Ele é um homem de Deus e a gente precisa orar por ele. Eu conclamo a todo verbo da vida a tomar posição para orar por esse homem, por sua família e por todos os ataques que ele tem sofrido. Ele falando conosco, ele disse, rapaz, eu ando hoje com um carro blindado, porque eu recebo ameaças direto de tanta gente que não concorda com a mensagem da palavra que eu prego. Eu sou veemente, eu sou grosseiro, porque essa é a minha personalidade. Mas eu tenho um coração em Deus, sensível.
E eu acredito piamente nessas palavras. E eu queria, irmãos, com sinceridade no meu coração, vamos colocar a nossa nação em oração. Eu queria que você se levantasse agora. Que tempo mais propício, irmãos, para a gente tomar uma posição. 7 de setembro, dia da independência da nossa nação. Oh, aleluia, aleluia. Essa nação não vai ser entregue ao diabo, irmãos. Essa nação é um celeiro de ministros, de missões. E para ter missões nós precisamos de liberdade. Nós precisamos da família forte. Nós precisamos que ideologia diabólica não entre nas escolas. Ei, temos muitas coisas para orar. Temos muitas coisas para clamar a Deus. E nós vamos fazer isso mesmo agora. Eu queria que você começasse a orar em línguas agora. Ora o mais intenso que você puder. Oh, sarabramanste kelele vramadere gamano bodosto. Bramba bagansto coro broche telele vramandere banamboroso brobogoste. Rambra mangasto coro broche telele vramandere derege vamasso propoche tenenamova fada. Ramrambo vlembeleglia sela na bromangania sera vai. Ebromlo sobrobogoche telele vamaria badosto. Obramarabadasso bramambarabadassa telege varabadabarabadacho. Ombramande levramasso toromoje denenambo rombo nosso. Ombra mandere madoso promogoste que ele levra massa para bagadere gaia. Ebla massa fada glassovri abro. Evluso blove de chevo fada. E aqui solo vai. E que se leva fada. Glabuiuso. Brudio chovla vai. Que da voce da baia sopa. E ela sigli flabareia jo. Oh. Oh, leva-te cena, família, Jesus. Que valoroso foi de as, o Padre que la soma, diz. Eslova sobre a gente. Que louva sobre os braços. É de novo show pra madre. Que louva sobre a gente, gava sobre que sai. Que louva sobre essa plaíz. E não vou mania ser para fazer criação, criação para fazer. Oh, cada voz do louvre a gente só viscou. A maneira maia só vai. Como louva mare. Oh, Padre, Deus louva, Padre, eu não vai assim, cara. Eu louvo, eu juro de assim, eu sou. Oh, la magia so que sonori. Oh, la magia so baia chuki sere. E bom eu não vai. Alô, você vai so. Que falou você vai a sábado. Vamos mais, né mais. Ele queria vou. Aleluia. Pai, eu quero te louvar pela nossa nação, Senhor. Essa nação que acolheu o Evangelho, Senhor. E temos chegado até aqui por força do Senhor. Oramos para que esses poderes não sejam entregues a homens maus e perversos, Senhor. Causa uma reviravolta, Senhor. Uma reviravolta nos planos do diabo. Senhor, eu oro, Senhor, pedindo assistência do Senhor para os homens bons, para aqueles de autoridades que podem falar, que podem agir, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor.
Pai, nós colocamos pastor Silas Malafaia, Pai. Colocamos a família dele. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça esse homem. Dê coragem e ousadia. Pai, proteja a sua família de homens maus, perversos. Oramos, Pai, para que o Senhor guarde-os com a tua paz que excede todo entendimento. Nós nem entendemos todas as coisas, mas essa paz nos guarda. Eu oro, Senhor, para que o Espírito paire sobre a sua casa, sobre a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor levante essa voz. Te louvamos, Pai, te louvamos. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor. Intercedemos pelos nossos irmãos, Pai, da Igreja Vitória em Cristo, para que eles não sejam desestimulados na fé, para que eles possam avançar. Oh Senhor, oramos por essas manifestações pacíficas, Pai, sem guerra, sem contenda, Pai, pacíficas, Pai, mas que cause um tremor nessa nação. Oramos, Pai, oramos, não queremos a nossa nação entregue à ditadura ou qualquer coisa que seja, Pai, que venha impedir a sua igreja de avançar, de calar as vozes. Em nome de Jesus, oramos com consciência, Pai, oramos com verdade, oramos com amor, oramos por todos os homens que são investidos de autoridade, desde o presidente, à Suprema Corte, ao Congresso, Pai. Oramos por todos eles, Senhor. Oramos que eles tenham clareza de que essa nação é a nação do Senhor Jesus, e que um santo temor, Pai, paire, para que eles entendam que nessa vida eles podem fazer coisas que vão prestar contas diante do Senhor. Coloque homens de Deus diante deles, Pai, que tenham coragem de proclamar a palavra, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Como Igreja Verbo da Vida, nos levantamos por nossa nação. Nos levantamos por nossa nação. Você pode adorar o Senhor. Sobre a magarara. Sobre a magarama se humilhar. Se chama pelo meu nome, se os caminhos maus se desviar, eu ouvirei. Eu adorarei. Sua terra sararei, sua terra sararei. Eu te louvo, Senhor. Sua terra sararei. Sua terra sararei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, de seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei. E só terra sararei, só
terra sararei. Aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor. Te amamos. Não há nada, Pai, que possa parar o Teu amor, o Teu poder. E é no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. É o Senhor. É o Senhor. E nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Antes de você sentar, irmãos, estenda sua mão para essa bandeira aqui. Aleluia. 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 É um lema do nosso país: ordem e progresso. Como Igreja Verbo da Vida, nós proclamamos sobre essa nação ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Chamamos paz, chamamos prosperidade, chamamos socorro divino, chamamos essa nação passando a limpo, mas o Senhor sendo verdadeiramente o Senhor dessa nação. Chamamos as famílias protegidas, guardadas, nesse 7 de setembro, Pai. Nós proclamamos a nossa independência. Nós somos independentes, não independentes de ninguém, somente do Senhor. Nós te amamos, Senhor, e declaramos sobre a bandeira nacional esse tempo de ordem e progresso. Diga comigo, irmão: Brasil, ordem e progresso te chama, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Glória a Deus! Você pode sentar, irmão. Aleluia! Eu vou encerrar com isso, irmãos. A gente já está tomando um tempo, já está chegando 12 horas. O que é de mais prejudicial numa nação é quando a gente vê que muitas vezes a balança da justiça, ela pende para a injustiça. Você pode nem concordar com todas as coisas que eu estou dizendo, não tem problema nenhum com isso, tá, irmão? Eu falei por inspiração mesmo no meu coração. Mas eu digo, pessoas que estão presas lá em Brasília, muitas delas nem sabiam por que estavam ali. Não havia uma luta, não havia uma guerra tentando golpe. Pessoas subiram ali porque estavam querendo um país melhor. Qual o problema disso? Agora entraram pessoas que fizeram baderna, então que essas pessoas sejam punidas, não todas. Não faz sentido, irmãos. Uma pessoa que pintou numa estátua, pegar 14 anos de prisão quando tem pessoas que cometeram crimes e saem. Isso para mim não é justiça, irmãos. E eu não vou me calar, sabe, queridos? Eu vou te dizer, eu amo nossa nação. E eu mesmo estava, em alguns momentos, pedindo a Deus para que houvesse uma intervenção. Porque eu não queria que a nação fosse para um lugar. Imagine, irmãos, se minha esposa, que era muito aguerrida, tivesse ido para Brasília. Hoje ela estaria lá na prisão. E eu posso te testemunhar, irmãos. Ela não ia fazer golpe, não. Ela ia lutar talvez por você, por mim, por qualquer outro. Ela não foi porque eu disse para não ir. Mas ela podia estar lá, na Papuda hoje. E por isso eu tenho compaixão das pessoas que estão lá. Que você tenha um mínimo de compaixão, irmão. Você não precisa adotar uma causa, você não precisa fazer nada. Você não precisa ser um guerrilheiro. Você não precisa ser... Mas você precisa pegar essa causa num sentido de oração. Nós não queremos que a mais alta corte da nossa nação seja injusta, porque isso eles vão pagar um alto preço. E eu tenho orado por eles, tenho orado por Alexandre de Moraes, para que de alguma forma
Deus ilumine, para que ele não seja injusto como juiz, que é para julgar justamente e tomar uma posição de injustiça. Amém? Queridos, eu amo vocês e penso que a gente pode fazer mais pela nossa nação. Como diz Martin Luther King, o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Talvez você não queira ir para a manifestação, está tudo bem, está tudo bem. Se você quiser ir, está tudo bem também. No verbo da vida a gente não proíbe nada, né? Está tudo bem se você for, mas pelo menos não silencie a sua voz em oração, porque nossa nação precisa de você. Amém? Deus abençoe.